Hein? Quer saber? Quer saber? Cara, eu não quero. Ah, você quer sim. Vai, pega essas pedrinhas e joga na nuca deles. E viajando pela Rota 104, eu capturei um Sinsaku. Ixi, o Sinsaku. É provável que eu não vá treinar ela nem nada, mas ela vai ser super útil aprendendo HMs inúteis que eu vá precisar. O que foi, Ixi? Você tem uma habilidade que te deixa pegar objetos aleatórios? E você pegou um revive? Ah, Ixi, você sabe que isso é inútil pra mim. Andando pela floresta de Petalburg, um cara me perguntou se eu tinha visto um Pokémon chamado... É o Shumish. A maior razão pela qual a terceira geração é a minha favorita é porque o melhor Pokémon de todos, o Breloom, faz a sua estreia nesse jogo aqui. Então, se eu achar um Shumish nessa floresta, a minha reação vai ser... Esse cara aí não tava de brincadeira, não. Oh, e eu chamei Shumish de quebra-macho porque ele é o melhor Pokémon de todos os tempos. E porque também, enquanto isso, eu tava trabalhando vídeo sobre cabras, então tava com muitas cabras na cabeça. Chegamos na cidade de Rustiboro e desafiamos a Roxane, líder do ginásio de pedra. Mas por sorte eu peguei o inicial de água, então... que mande, sem dedos. Eu peguei um dele na rota 116 e ainda nisso de dar nome de pets pros pokémons, eu chamei ele de Ari 2. Olha, sem querer dar spoilers, mas não se apegue ao Ari 2, Jaden. Partimos pra cidade de Dilf, que o segundo ginásio era o tipo lutador, o que significava fraquezas do tipo lutador. Que era a hora do Ari 2 brilhar. O Pokémon desse cara tá com nível alto. Aí danou-se mesmo. O Pokémon dele tá muito forte. Apesar do nosso nível ser mais baixo, eu fui com tudo e conseguimos derrotar o Pokémon de todo mundo, só sofrendo um pouco por uma corrida do Brown. Só que o Kipmund limpou o chão com ele. Ei, Kipmund, desde quando você anda em duas pernas? O próximo game que a gente consegue é esse movimento horrível chamado Flash. A única coisa que o Flash faz é iluminar cavernas escuras, mas ele nem chega a ser necessário pra você avançar no jogo, se você souber o que você tá fazendo. Mas esse não era meu caso. E naquele momento, o Cabra-Macho era o único Pokémon do time que podia aprender Flash. Mas eu tenho 80% de certeza que quando um Pokémon aprende um movimento de HM, ele não pode desaprender. Então eu não quero ensinar pra esse Pokémon horrível esse movimento cocôzento aqui. Ai caramba, o Cabra, ele pode aprender Flash. Ai caramba, é um Zubat! Tá, eu sei. Eu tô meio que burlando as regras aqui. Tecnicamente, esse Zubat não foi o primeiro Pokémon que eu encontrei nessa roda. Mas não dá um encontro se tudo que eu fiz foi olhar pra esse Abra antes dele se teleportar pra Deus sabe aonde. Como é que... Olha, eu só preciso que esse Pokémon inútil aprenda esse movimento merda. Então, Zubat, seu nome agora vai ser Sr. Flash, eu vou te ensinar. Cabra-Macho de Flash. Depois de expulsar a equipe Magma de um museu, estávamos prontos para enfrentar o Watson, o líder do ginásio elétrico. Por sorte, eu peguei o inicial do tipo água e terra, então... Kipmund, senta o dedo. Ah, mesmo. Agora finalmente eu entendi, né? Tá, e agora? Eu vou pra cá? Pra cá? Como que eu cheguei aqui? Durante a minha jornada, os dois Pokémons que eu dei o nome de pet evoluíram para versões maiores deles. E o Cabra-Macho aprendeu cabeçada. Me diz que dá pra tirar o Flash. Não. Oi, moça, eu tô meio perdido aqui, então... Eu tô entrando na casa de todo mundo pra pedir informação. Pá, você tem uma carta do Porto? Eu troco ela pela minha caixa de moedinhas. Moedinhas? Sabe como é, né? Pra você apostar. Apostar? Veja bem, eu não sou um viciado. A razão pra eu estar tão empolgado assim... Vambora. É porque um dos prêmios que você ganha nesse cassino é um Pokémon. Um Pokémon que pode me ajudar a montar o meu time perfeito. Então, antes de eu ver o que realmente eram os prêmios, eu comprei 500 moedas por míseros 10 mil Pokédólares. São só TMs. Não vou pagar 20, né, Gabriel? Porra, eu paguei 180. Não, tô falando que eu ia mandar 200. Só bonecas? Eu joguei meu dinheiro fora, né? Mas boas notícias, o Cabra-Macho evoluiu pra sua forma perfeita e aprendeu o Magic. Você não pode deletar o Flash. Tá bom, né? Depois disso eu falei com o NPC certo e ensinei pro Ixi Rock Smash. E enquanto eu explorava a Caverna de Fogo, eu peguei o meu primeiro Pokémon do tipo fogo. Oh, Númeo, vambora! Era um Númeo. É isso? Aí, bora! Mesmo que Númeos possam ser encontrados no deserto e tenham uma corcova enorme nas costas, evoluem
pra um bicho chamado Camerupt. Por algum motivo, eu nunca olhei pra esse Pokémon e pensei num camelo. Eu sempre pensei numa vaca de fogo. Por isso eu chamei ela de picanha na brasa. E então na rota 114 achamos um Zangoose. Oxe, do nada. Eu não faço ideia do que esse Pokémon faz, mas ele parece ser bem mais legal que todos os odds e passarinhos que eu peguei nessa jornada. Então ele tem que ser da hora. Picanha na brasa, seus 9 níveis a mais vão ser mais que suficientes pra enfraquecer ele. Então manda pra... Tá bom, beleza. Não preciso não. Picanha na brasa. Então meu único Pokémon de fogo morreu pra um ataque rápido que deu 50 de dano. Zangoose. Ou deveria dizer, devorador de picanha. Você pode entrar no meu time por agora, mas eu quero que você saiba que a gente podia ter te matado a qualquer momento. Foi um desafio não matar você, tá bom? Subimos em uma montanha e encontramos Maxie, o líder da equipe Magma, que tinha o seu próprio Fluffy, mas o cabra macho cuidou dele. E ele também tinha a evolução da picanha na brasa. Quem me dera ter um desses no meu time, não é? Ô devorador de picanha, faz alguma coisa útil da sua vida e vai derrotar esse Golbat. Ok, isso aí foi maneiro. E assim que descemos a montanha, adivinha quem eu encontrei, beleza? Quem é o novo Pokémon? Outro número. E na mesma hora eu abandonei o Devorador de Picanha para dar espaço pro Renascido Rei. E antes de enfrentarmos o quarto ginásio, eu acho que eu descobri um jeito de fazer o cabra macho esquecer flash sem ter que bater na cabeça dele com um tijolo baiano. Um PJzinho me contou que o cabra macho tava pra aprender um novo movimento no próximo nível. Então eu coloquei ele no Pokémon Daycare e fui fazer um leve cardio do lado de fora. Aí ele subiu de nível e aprendeu um novo movimento esquecendo o flash. E meu plano funcionou com perfeição. Ah é? É um saco que esse é o único jeito de fazer um Pokémon esquecer um movimento de HM. Eles bem que podiam ter eu sei lá, alguém pra deletar os movimentos pra gente? Qual é? E bom, agora você deve estar pensando que já que eu peguei o inicial de água, o ginásio de fogo aqui vai ser molezinha pro pai. Só que não foi. Eu e o Fluffy aprendemos bem rápido que morder a lava não era uma boa ideia. É uma cilada. Mas por sorte que Pimante, que eu nem sei porque eu não mandei primeiro pra ser honesto, levou os 2 Slugmas da Flanders sem problemas. Mas aí, ela mandou o Torkoal. Mesmo que Pimante tendo um ataque super efetivo, ele só conseguiu dar isso aqui de dano no Torkoal. Enquanto o Torkoal com o seu Body Slam conseguiu tirar isso aqui de dano. E ainda paralisou a gente. Tá bom, então, cabra macho, você é um cabra macho, mas você entende porque você não pode lutar com uma tartaruga de fogo, né? Área 2 é a sua vez. Acerta ele com uma asa de... Cara! Área 2! Não! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Nenhum de vocês é uma boa escolha. Mas o que eu preciso mesmo é de um turno pra curar o Kipimante, então... Ei, Ixie. Você por acaso tem conhecimento do conceito de levar uma pelo time? Devido àquelas horríveis circunstâncias, essa pareceu a melhor escolha. Foi mal, Ixie. Com o Kipimante curado, a gente conseguiu abaixar muito a vida do Turco. Mas então, o Kipimante se recusou a finalizar a luta, porque ele estava, de acordo com ele, imobilizado pelo amor. Kipimante, eu sei que você tá deixando ela sentar em você de propósito, seu pervertido! Passa o seu zap pra mim, vai, gatona. Beleza, cabra macho. Eu sei que ela é uma tartaruga de fogo, mas ela só tá usando Body Slams. Você pode, por favor, dar um soco nessa tartaruga sem se apaixonar por ela? Conseguimos nossa quarta insígnia de ginásio, mas ela não veio sem sacrifícios. Área 2 e Ixie, não teríamos conseguido sem vocês. Foi um prazer tê-los no time. Passamos por uma tempestade de areia e eu peguei 2 Pokémons. Esse fóssil e esse Pokémon estranho que eu nunca ouvi falar, chamado Baltoy. Fala aí, meu rei, minha esperança pra ter um tipo fogo no time. Eu sei que esse aqui não é o seu habitat natural, mas o que você acha da gente fazer um treininho aqui no deserto? Você achou um Baltoy. Eu peguei um desses agora há pouco, só que eu não sei ainda o que ele faz. Tá no papo. Caralho! Esse tá sendo inútil. Tá bem, time. Eu sei que estamos tristes porque esse coiso aqui compartilha espécie com o mesmo Pokémon que explodiu o nosso rei. Mas ele tem habilidades psíquicas que eu acredito que vão ser bem úteis pra gente. Sem mais delongas, todos deem as boas-vindas pro Detona Rei. Ninguém encosta nele. Voltamos pra cidade de Petalburg e enfrentamos o quinto ginásio.
obliterados. No último Não acredito, levei vantagem! Como eu falei, a gente não tinha muita expectativa. Sempre que eu vou em eventos, uma pergunta que eu sempre recebo é: você vai fazer um vídeo sobre isso? E eu sempre respondo desse jeito: se algo interessante acontecer, né? Olha, foi mal, guri, mas eu não posso fazer um vídeo tipo: aí galera, eu fui pra essa escola pra ensinar essas crianças a como serem youtubers e elas foram muito legais e super receptivas. E é isso por hoje, galera. Também não esqueçam de ver o vídeo que eu fui pra Austrália dar autógrafos por 2 horas. Aí eu falei pra Jaden: você vai fazer um vídeo sobre isso? E ela disse: Acho que não, mas se quiser vai fundo. aí eu falei: se algo interessante acontecer. E Jaden, eu só queria dizer obrigado por me dar esse momento. Depois da rodada teste, a minha equipe foi comer no refeitório sozinha porque a gente não tinha nenhum amigo por lá. E a Jaden e o Anthony ficaram falando sobre veganismo enquanto eu comia meu sanduíche de patê de frango no sigilo. Também falamos de potenciais estratégias, tipo, se alguém começar a atirar em você, balança sua cabeça o máximo que você conseguir pra eles não acertarem seus balões. Vai funcionar, falamos pra nós mesmos, mas lá no fundo, a gente sabia que não ia. Eu só não quero ficar em último, eu disse. Eu vou ficar feliz se a gente conseguir ficar no top 10. No total, tinham 13 times lá. Nessas condições, top 10 tá ótimo. Eu não tava esperando estourar os balões de alguém. Mas se a gente não fizer uma partida tão ruim assim, eu tô tranquilo. Beleza, eu sei como esses vídeos funcionam. Tem umas 40 pessoas que vão pro evento e é impossível que todo mundo que apareceu tenha um tempo de tela igual. Se você não é interessante, você não vai aparecer. E sabendo disso, a minha equipe também queria um pouco de tempo de tela. Eu levei 1 hora pra chegar aqui, eu não queria que isso fosse em vão. Aí eu me lembrei que tinha gente que veio da Austrália pra participar, então eu espero que eles tenham se divertido. Yay! A partida ia começar e a gente ficou com balões verde escuro. E nós vimos uma outra equipe que ficou com balões verde limão. Falamos com a outra equipe que consistia no What's Inside, o filho dele Lincoln e o Casper Lee. E fizemos uma piada tipo: fala aí meus manos do balão verde, já que ninguém sabe a diferença entre nós, a gente devia fazer timinho, hein? A gente se vê por aí. Mas quando a rodada começou, ficou interessante. A gente não escolhia onde começava. O mapa foi dividido em 13 zonas diferentes. E antes de começar, alguém da sua equipe ia pegar um número que estava no chapéu e o número que você pegaria era o número da sua zona. Pra aí, quando a rodada começar, os times teriam uma distância igual entre si. E pra deixar mais interessante, você começava sem nenhuma arma. Elas ficavam espalhadas pelo mapa. E quanto mais você ia pro meio do mapa, melhor seria a sua arma. Supostamente. Foi isso que disseram. Então pegamos nossas máscaras e GoPros e um dos funcionários levou a gente pra nossa zona. E observando, a gente viu uma arma bem perto, uma arma numa distância média e uma arma bem longe. Beleza, o Jaden e eu vamos pegar a arma que tá mais perto. Você pega a que tá no meio, então me cobre pra eu pegar a arma que tá mais longe. Um barulho de buzina veio e o jogo começou. Eu corri pra arma do meio pra pegar ela rapidamente e voltei pra onde o meu grupo tava. A Jaden já tava armada, mas o Anthony tava sem nada. Alguém pegou a arma que tá longe! Ele disse. E a equipe que pegou foi a equipe branca. E não demorou muito pra eles começarem a atirar na gente. Não tinha nenhum lugar pra gente se esconder e o Anthony tava de mãos vazias. Cara, eu tô sem arma, então acho que deu ruim. Os brancos empurraram a gente pra um canto do mapa onde tinha uma cerca de arame que impedia a gente de recuar mais. Veganos, parece que o top 10 era sonhar demais pra gente. Mas a gente viu uma equipe à direita e não era ninguém menos que a equipe verde-limão. E sem muita opção em mente, a gente foi até lá com as nossas mãos para o ar sem nem se importar, esperando que eles se lembrem do acordo não oficial que a gente fez entre nós verdinhos. E, felizmente, eles ajudaram a gente. Deixaram a gente passar sem atirar na gente e deram uma arma meia boca pro Anthony. E assim concordamos. Ok, temos uma trégua. A gente não vai esquecer. Depois de acharmos uma arma melhor pro Anthony, também achamos um esconderijo muito bom que deixava a gente atirar nos outros enquanto a gente protegia nossos balões. A cada 7 minutos, uma parte do mapa ia fechando e o mapa ficava menor, forçando as equipes a ficarem mais perto umas das outras, que nem nos Jogos Vorazes. Mas nesse meio tempo, a gente tava de boa no esconderijo esperando esses 7 minutos passarem. Você prefere comer um pacote inteiro de cigarros? Tem uma granada de fumaça ali. Ou Comer ou fumar? comer um pacote inteiro de cigarros? Ah, verde. Ou sentar numa lixeira a noite inteira? Eu A prefiro lixeira tá vazia? Não, tá cheia de lixo e bosta. Eu acho que eu comeria. Tem bastante calorias, né? É vegano, né? Ainda é vegano. Olha, eu acho que a gente tem que avançar, ou a gente não vai conseguir fazer nada. Bom, a gente não tá perdendo. Verdade. E depois de 7 minutos, o mapa diminuiu. E o time verde-limão e a gente ficamos bem próximos. E o What's Inside perguntou pra um funcionário lá: ei, pode fazer timinho? E o funcionário disse: sei lá, eu só trabalho aqui. beleza, timinho feito. Era engraçado porque ninguém confiava 100% no outro. E quando a gente mudou de lugar, o Casper falou pro Lincoln: você vai na frente, eu fico atrás. Se atirar em você, eu pego eles. Sempre em guarda, se tirarem na gente, você atira neles.
Putz, droga, meu plano foi descoberto. Atiramos em outros jogadores e eles na gente, e o verde-limão perdeu uns balões, mas eu ainda tinha todos os meus. O mapa foi ficando cada vez menor e um funcionário falou pra gente que tínhamos que ficar atrás da fita de segurança. Mas quando fui abaixar pra passar pela fita, meus 3 balões ficaram presos e eu me prendi lá. E eu achei que tinha gente atirando em mim. Ai, droga! Meu balão prendeu! Mas um funcionário me viu nessa situação e decidiu me tirar dessa armadilha. E surpreendentemente, nenhum dos meus balões estourou. Eles estão ali, ó. Ali. Eu acho que algum balão meu estourou. Não, tão de boa. Como é que é? Essas coisas são feitas do quê? Infelizmente, o Casper e o Lincoln não tiveram tanta sorte. Os balões deles comeram poeira. Nossa equipe e o What's Inside fomos pra um bunker. O Anthony só tinha um balão, a Jaden tinha 2 e eu ainda tinha os meus 3. Eu tomei tiro na cabeça, costas, tive contusão, quebrei o pescoço, mas e daí? A única coisa que importa é que eu ainda tenho todos os meus balões. Ah, ufa, não era eu. O balão que estourou não era o meu, mas era o último balão do What's Inside. E tudo que sobrava era o hélio que se esvaía e a dor. Ele tava no bunker com a gente. Podia ter sido o balão de qualquer um de nós. Mas a morte escolheu ele. Nossos irmãos, o Verde e Limão, estavam fora. Olhe para o que tem dentro das minhas mãos. São balas. Quero que fique com elas. E sabe, o que tem dentro do meu coração é a minha fé em vocês. Me vingue. Tomamos bala um monte de vezes, mas de algum jeito a gente ainda tava no jogo. E a quantidade de time estava diminuindo. Alguém tava atirando na gente do nosso velho esconderijo. E o Anthony sabia que tinha um espaço na lateral que ele podia usar pra um ataque surpresa. Então, sorrateiramente, o Anthony saiu do nosso bunker e metralhou o outro time. E naquele exato momento, eu pensei o quão incrível era ter alguém que eu assisti por 10 anos como um parceiro de time. Eu me lembro de votar em qual comida que ele ia usar no Food Battle de 2009. Ele é um dos pioneiros do YouTube. Ele inspirou milhares de criadores como eu a fazer vídeos. Você sabia que lá no livro do Jake Paul, o Jake acredita o Smosh por inspirar ele e o irmão dele a fazerem vídeos também? Ah! Anthony! Eu peguei ele. Esse era o cara que matou a gente na rodada teste? Sim, eu esqueci que isso não é um videogame, que se você atirar nos balões de alguém, eles ainda podiam atirar no seu balão antes de perceber que perderam. Cara, esse sistema de balões parece meio falho, hein? Você tem que ficar perguntando, eu ainda tenho algum balão? Porque você não sabe quantos balões você tem, não tem como você saber se você perdeu ou se ainda tá no jogo. Anthony, pega um dos meus balões. Cala a boca. Você tem que vencer por nós. Pelo time 66% vegano. Não, time 50% vegano. Só sobraram eu e a Jaden, e nesse ponto o mapa já tava incrivelmente pequeno. E a gente tava se escondendo atrás de umas caixas d'água que tinham por ali. O Alex Ernest, que por sinal sou um grande fã, veio pelo canto, só que eu atirei no último balão dele. Ninguém sabe disso porque isso não foi pro vídeo final. Esse é o Alex? Mas aí, eu fiquei sem munição. Tô sem bala. Que merda. A Jaden não tinha munição extra, então eu não podia fazer nada. Estavam atirando muito na gente, não podíamos fazer nada. Então eu falei, Jaden, eu acho que eu vou ter que sair pra procurar uma arma aqui por perto. Tá, mas e se ele for o último? E se a gente ir pra cima dele, aí... O Alex tentou me metralhar, só que não deu certo. Ah! Ok, então eles são estouráveis. Tô surpreso que eles duraram tanto. Mas aí, algo horrível aconteceu. A Jaden falou. Eu tô sem bala. Eu também. E com isso, já era. A zona vai diminuir em 30 segundos! O que a gente faz? Eu não sei. Como vamos estourar os balões se a gente tá sem bala? Parece que é isso, Jaden. Acabou. Por que estamos aqui? Só pra sofrer? Cada noite eu sinto a minha perna e meu braço, até os meus dedos. O corpo que eu perdi, os parceiros que eu perdi. Isso não para de doer. É como se eles ainda estivessem aqui. Você consegue sentir, não é, Jaden? Eles vão pagar pelo que fizeram. Eu peguei ele! Você pegou ele? Você pegou ele? Parabéns! Acabou? Ganharam! Ai, meu Deus! A gente conseguiu! A Jaden pediu pra eu informar que pode parecer que ela tá chorando aqui, mas ela não tava, porque ela não chora. E aí teve uma segunda rodada, mas assim, ninguém liga. E foi dessa maneira que a equipe 66% veganos ganhou $100 mil do MrBeast. Dividido em 3, cada um ficou com $33.333,33. Mas aí sobrou um centavo, então a gente decidiu doar pra caridade. Tá, mas falando sério, eu pretendo sim fazer alguma coisa com o dinheiro do prêmio. Mas isso aí é uma outra história pra um outro vídeo, porque esse vídeo aqui tá ficando muito grande e eu quero acabar logo com ele. Na verdade, você pode dar uma sugestão de como eu posso gastar? Porque eu tô bem sem ideias do que fazer.
vou botar todos os meus pokémons do level 50. No mínimo. Sim, eu tenho que deixar vários pokémons do level 50. 3. Não, 4. Não, 2. Preciso deixar 2 pokémons do level 50. É um. Este vídeo é indicado para todos os públicos. Versão brasileira. Ok, gente, eu preciso upar um Pokémon até o level 50. Jolteon, vai ser o Jolteon. Que é fraco? Mano, o tipo água é fraco contra o tipo elétrico. Ah, não vamos pensar nisso agora. Máquina de dublagens. Você devia postar. Isso aí, pronto, falei. Todo mundo devia apostar pra vocês verem em primeira mão o quão idiotas são apostas. Esse aqui é o ponto das apostas, ok? Apostas só são divertidas se você reprovou em matemática. Humanos vêm apostando desde os primórdios de seja lá quando o dinheiro foi inventado. Quer dizer, só dá uma olhada nas ruas de Las Vegas e você vai imediatamente entender como o mundo das apostas é lucrativo. Eles construíram a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel e o Palácio de César, tudo na mesma rua. Apostas estão por todo lugar em Las Vegas. No momento que você sai do avião, você é bombardeado por máquinas de apostas no aeroporto. Tu tá me zoando? Você nem pode esperar pra apostar que no momento que você sai do avião, você já fica... Vou ganhar 1 milhão! Olha, eu entendo por que as pessoas apostam. Eu saquei. Eu jogo Magic the Gathering. E quando você abre um pacotinho e não vem nenhuma carta cara, é o exato mesmo sentimento que perder todas as suas economias. A primeira vez que eu apostei, eu tava na Austrália pra VidCon. E depois da convenção, eu e os rapazes, a gente tava num bar, quando eu descobri que tinha um cassino acoplado ao bar. Aí eu pensei, perfeito! Eu tô em outro país, então meus pais nunca vão descobrir que eu apostei. E mais, eu sou de maior e independente. Hora de apostar, baby! E eu achei melhor dizer que eu só precisava de dinheiro pro meu amigo Moss, porque eu acho que se um amigo seu pergunta: "Oh, você pode me emprestar uma graninha pra me apostar?", você nunca mais vai ver esse seu amigo a cor desse dinheiro na vida. Tudo que o Moss tinha era um fiver, que é a nota de 5 da Austrália. Então eu só tinha uma ficha pra jogar. E eu decidi gastar essa única ficha na roleta, porque esse era o único jogo que eu sabia como jogar. Eu até que sei jogar 21, mas eu sei que tem um algoritmo matemático que sempre te ajuda a fazer a melhor jogada possível. Então eu não sei jogar 21, sacou? E poker é muito intimidador. Eu não consigo lidar com as pessoas analisando minhas expressões faciais pra ver se eu tô blefando. Eu já sei que eu minto mal. E a última vez que eu joguei poker pra valer foi contra o Luigi no meu DS. E aqui estão algumas dicas sinceras sobre o jogo da roleta, ok? Às vezes, na mesa de roleta, vai ter uma televisão pra te passar estatísticas de números quentes da mesa. Tipo, eles vão dizer: "O número 23 tá quebrando a banca, 14 venceram e o patrão tá maluco." Ignora as estatísticas. Todos os quadrados da mesa têm a mesma chance de vencer, independente de qual tenha sido o número anterior. Então ignora as estatísticas e sempre aposta no ímpar. Então, com uma única ficha em meu nome, eu fui capaz de transformar aquela única ficha em $200 australianos. Eu tô sentindo! A minha sorte tá voando! Eu não sei como estão seus investimentos, mas um ganho de 400% é muito bom. Eu podia ter continuado, mas eu queria muito esfregar na cara do maço que eu ganhei. Então eu peguei meu dinheiro, fui até o bar e bati aquelas 2 notas de 100 na mesa e disse algo soberbo, tipo: "E aí, hein, Caneta Azul Júnior?" E o Márcio ficou tipo: "Você acabou de ganhar duzentão no jogo que o pai chora e o filho não vê?" Aham, e é tudo meu. Aí o Márcio falou: "Ei, você ainda me deve $200 australianos por aquele outro favorzinho que eu fiz pra tu." Eu acho que eu tô te devendo mesmo. Então ele tirou de mim meus $200 australianos que agora há pouco eu tava esfregando na cara dele. É incrível pensar como a minha primeiríssima experiência em cassino foi tão positiva. É como se o diabo em pessoa tivesse me tentando a apostar mais. Viu? Apostas te deixam pagar suas dívidas. Não para, não. Isso
Ou eu sou muito bom em roleta australiana? Será que é assim que as pessoas se viciam em apostas? Cassinos são feitos para que você passe o maior tempo possível dentro deles. Não tem janelas ou relógios para impedir que você veja que o tempo tá passando. Você usa fichas para você não sentir que tá gastando dinheiro. E supostamente tem bebida de graça. Mas eles sempre ficam sem quando eu apareço. Mas mesmo sabendo todas as formas que os cassinos te manipulam, é meio que legal tá dentro de um cassino. Todas as luzes, aquelas velhas da máquina de caça-níquel fumando e destruindo seus pulmões decrépitos, aquelas pessoas chorando dentro do banheiro porque tem um vício, é demais! E aí, amigão? Se preocupa não, você vai ganhar da próxima vez, só acreditar. Pra impedir que você tenha um baita estresse com isso, as pessoas sempre avisam. Se você for apostar, faça um orçamento e aceite que você só vai perder tudo. Mas eu nem consegui fazer isso. E eu não tô me referindo a fazer um orçamento. Eu quero dizer gastar o dinheiro que eu separei pra fazer apostas. Quando eu fui pra Las Vegas, eu prometi pra mim mesmo que eu só ia gastar $300 em apostas. Mas quando eu perdi 200, eu pensei comigo mesmo, eu não acho mais que isso é um bom investimento. Certa vez, numa máquina caça-níquel, eu consegui 5 búfalos numa fileira, ou sei lá. E eu consegui a chance de pegar um prêmio. Nessa máquina tinha um joguinho que você tinha que virar painéis com maçãs de bronze, prata e ouro. Se eu conseguisse 3 maçãs de ouro, eu ganhava o prêmio de ouro. Se eu virasse 3 maçãs de prata, eu ganhava o prêmio de prata. E 3 maçãs de bronze me davam um prêmio de bronze, que era o menor prêmio da máquina. E o prêmio de ouro era $5.000. Então eu virei o primeiro painel e era uma maçã de ouro. E eu fiquei, nossa, então eu virei outro painel e era outra maçã de ouro. E foi aí que eu tive a sensação. Ai, meu Deus, eu posso realmente ganhar $5.000. Aí eu virei 3 maçãs de bronze direto, ganhando o pior prêmio da máquina. E eu nem sei quanto foi que eu ganhei, porque eu gastei tudo que eu ganhei direto na mesma máquina. E aí caiu a ficha do que aconteceu. O jogo tava me mostrando aquele prêmio de ouro direto na minha cara, fazendo eu acreditar que eu tava uma maçãzinha de ouro de ganhar aquele grande prêmio. Até deixando eu escolher o painel que eu queria pra me dar ainda mais segurança naquilo. Quando o computador podia o tempo todo só mudar o que tinha no painel que eu escolhi. Porque ele é um computador, ele rouba, é a maçã de Schrödinger. E antes de vocês pensarem que eu só tenho uma sorte, naquele mesmo dia eu tava andando pelo cassino quando eu vi um cara jogando na mesma máquina que eu tava. E ele tava naquele mesmo minigame de prêmios. Aí eu parei pra ver ele e a exata mesma coisa aconteceu. Ele virou 2 maçãs de ouro e depois 3 maçãs de bronze. Eu não sei quais são as chances disso acontecer de novo, mas é muita coincidência. Por que nós ainda apostamos se a maioria das pessoas que apostam perdem todo o seu dinheiro? Porque é legal. É um jeito bem estúpido de gastar dinheiro, claro que é. Mas a adrenalina, cara! Na Austrália, eu tive várias oportunidades que eu podia ter perdido todo o meu dinheiro. E nas estatísticas eu deveria. Mas quando o número ímpar saía, eu só jogava meus braços pro alto e comemorava enquanto eu abraçava a banca por ter ganhado $20. Porém, não importa quantas vezes você venceu nos jogos. Se você passar tempo suficiente dentro do cassino, você sempre vai perder. Já escutou aquela frase, a casa sempre vence? É porque eles têm a vantagem matemática e computadores que roubam. Apostas não são investimentos, nem uma maneira de pagar suas dívidas. Elas são entretenimento. Se feito com responsabilidade e socialmente, não tem problema algum em você apostar. Agora, se você ficou bravo que você perdeu todo o seu dinheiro, o que você achou que ia rolar? Ok, eu tenho 2 passagens lendárias. Legal. Mano, por algum motivo eu não consigo pegar os Zapdos ou o Moltres no meu time. Este vídeo não é recomendado para menores de 12 anos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. Aqui vai um life hack de interação social que eu descobri. Se você encontrar uma pessoa e quiser conhecê-la melhor, e você vê qualquer resquício de uma tatuagem pra fora da manga dela, elogie a tatuagem. E se a pessoa não quiser falar sobre a tatuagem, ela vai falar: ah, obrigado. Enfim, essa aqui é a minha parada. Mas se ela quiser falar sobre as tatuagens, um sorriso vai se abrir e ela vai falar sobre isso pelo resto da conversa. E eu acabei de perceber que te falando sobre isso, agora sempre que eu elogiar a tatuagem de alguém, isso vai parecer meio falso da minha parte. Mas não é, na maioria das vezes. Eu amo todas as suas tatuagens.
Isso aí, eu tô falando com você. Elas são maneiras, cara. Seja como você conseguiu a tatuagem, o significado por trás dela, ou sendo uma tatuagem de algo que você gosta muito. Cada tatuagem tem uma história. E a maioria das pessoas adora contar histórias sobre elas mesmas. Quer dizer, eu sou suspeito pra falar. Eu nunca entendi porque as pessoas falavam tanto sobre as tatuagens que elas tinham feito. Até eu fazer uma também. Peraí, você achou que eu ia fazer um vídeo inteiro sobre tatuagem se eu não tivesse feito nenhuma? Isso aí, eu desenhei no meu corpo, mamãe! O que você vai fazer agora, hein? Vai parar de me dar amor incondicionalmente? Vai nessa, vai! Mãe, por que você pegou esse relator? Tá, mãe, mas agora falando sério... Não deixa a vovó ver esse vídeo não, tá, mãe? É que eu não quero decepcionar ela. Antigamente, tatuagens costumavam ser um símbolo de rebelião e também mostravam que você era desempregado. Eu não me arrependo, tiozão! Mas se você gosta de tatuagens, elas têm sido cada vez mais aceitas, pra não dizer esperadas. Quando você vê um marombeiro cabeça branca coberto de tatuagens, você já pensa, ok, claro, esse aí nasceu pra ter tatuagens. Pra mim, o lance de parecer um cara B10, todo tatuado, com um caderno de rascunho e uma touca e jeans rasgados com uma pulseira maneira sempre pareceu algo bem da hora pra mim. Mas, como a maioria das pessoas, quando o assunto é tatuagens, eu tinha as minhas questões. Peraí, amigo, isso aí vai ficar no meu corpo pra todo sempre? E se ficar uma bosta? Uma vez eu tive uma ideia de tatuar esses 5 símbolos do Magic the Gathering no meu antebraço. Eu até desenhei eles com marca-texto pra ver como é que eles ficariam. Mas aí eu optei em não fazer a tatuagem, porque eu tinha medo que em 5 anos eu fosse falar. Ah, isso aqui? Ah, é que eu era muito fã de Magic the Gathering quando eu era mais novo. Hoje em dia eu não sou mais, então eu acordo todo dia com uma puta sensação de dor e sofrimento do dia que eu decidi fazer isso aqui. E eu não queria que isso acontecesse. Mesmo que eu jogue Magic pelos últimos 15 anos, signifique muito pra mim e eu vá ser enterrado com meu deck de Sliver e... talvez eu devesse ter feito. E mesmo que as pessoas saibam que tatuagens são uma coisa permanente, tem muitas mais tatuagens ruins do que boas circulando por aí. Um dia eu vi essa foto dessa tatuagem aqui num subreddit de tatuagens feias. E eu decidi que ia ser muito engraçado trollar a minha família photoshopando essa tatuagem no meu braço. E eu pensei que seria hilário postar essa foto no Instagram. Eu não achei que alguém fosse cair nessa edição de Photoshop bem precária. Mas aí a internet e a minha família provaram o contrário. No mesmo instante, eu comecei a receber ligações da minha família e também do meu agente me ligando pra dizer: Você não fez aquela tatuagem, né? Não é uma tatuagem de verdade. Quer dizer, ela é de verdade, mas ela tá no braço de uma outra pessoa. E essa cruz só essa pessoa vai carregar. Eu nem imagino o que os pais e o agente dessa pessoa devem ter passado. Meus pais eram super contras a ideia de eu ter uma tatuagem. Mas afinal eu acho que todos são. Algumas pessoas, como meus pais, dizem que o seu corpo é como se fosse um templo. E fazer uma tatuagem é como passar um grafite na parede dele. Que tipo, tá, claro, mas foi por isso que eu contratei um grafiteiro profissional pra grafitar o muro do meu templo do jeito que eu queria. Além do mais, você não pode falar pra eu não deformar o meu corpo quando foi exatamente o que você fez quando eu nem tinha 24 horas de vida. E também, Jesus tinha piercings e ele adorava mostrar eles pros amigos dele, então para de fazer esse drama por causa de uma tatuagem. E depois de eu pensar muito sobre isso, eu finalmente decidi qual seria a minha primeira tatuagem. E ela estaria desenhada permanentemente no meu braço pelo resto da minha vida. E eu fiz uma tatuagem com tatuagem escrito em Courier New. Felizmente o tatuador conseguiu terminar isso numa única sessão e demorou um tempinho, viu? Foram quase uns 5 minutos. E agora deixa eu explicar por que eu fiz isso. Porque se um dia alguém me perguntasse: Você tem uma tatuagem aí? Eu diria: Ah, pode apostar que sim. E eu levantaria minha manga e eu ficaria tipo: Ha, ha, ha. E quando eu mostrei a minha tatuagem com tatuagem escrito na live da Jaden, teve um comentário que disse: O James ter tatuado literalmente a palavra tatuagem no braço dele é o exato tipo de tatuagem que eu esperaria que o James fosse fazer. Isso fez eu me sentir muito bem, porque significava que a minha tatuagem combinava comigo. E a segunda razão de eu querer fazer essa tatuagem é porque eu queria ser rebelde. E já que tatuagens eram proibidas na minha família, eu queria ter uma tatuagem simplesmente porque sim. Então eu fiz uma tatuagem sem significado nenhum. Então, de certa forma, esse é o significado. Mesmo que a minha tatuagem, escrita tatuagem, fosse pequena e geralmente fosse coberta pela minha manga, eu tava bem ansioso em fazer essa tatuagem. E eu continuei desse jeito por uma semana depois de fazer a tatuagem. Eu tomava um susto toda vez que eu via ela no espelho. E eu olhava mais perto e dizia: É, né? Tá realmente aqui. Ah, eu espero que eu não me arrependa. Mas depois de um tempo, a tatuagem meio que virou parte de mim. Tipo, eu não olhava no espelho e falava: É?
tem o James e essa tatuagem aqui. Eu falava, esse aqui é o James. E acabou. E daquele dia em diante, eu amo dar conselho pras pessoas sobre tatuagens. Como um perito em tatuagem que eu sou, eu acho que você deveria fazer 100% a tatuagem do Shadow Ouriço nas suas costas. Só se vive uma vez, tá lembrado? O quê? Você tá com medo que ela vai ficar feia quando você tiver 70? Ela vai ficar feia quando você tiver 70 anos. Você vai estar todo enrugado. Não pense em o quão feia ela vai ficar até lá. Pense que você vai curtir muito ela de hoje até o momento que você fizer 69 anos. Eu sei que tem muita gente da minha idade que ainda esconde as tatuagens dos pais. Mas como filho orgulhoso e honesto que eu sou, eu não vou fazer isso não. Mas na próxima vez que eu visitei meus pais, eu entrei na casa deles e a primeira coisa que a minha mãe me perguntou foi... Fez alguma tatuagem? Ela me pegou com a boca na botija. O quê? Por que pergunta? Porque noite passada eu tive um sonho que você veio em casa coberto de tatuagens. Então, quem de vocês me dedurou pra minha mãe? Deus? Eu perguntei, todas as tatuagens são ruins? Sim, todas são ruins. Até essa aqui, e eu levantei a minha manga e revelei a minha tatuagem enorme. E a reação dela foi... Bem, não é a pior palavra para ter escrito permanentemente no seu corpo. E mais tarde ela disse... Se você for para uma festa de Star Wars, você pode mudar para Tatooine. Então, eu acho até que ela aceitou de boa. Alguns de vocês devem estar pensando que a minha tatuagem super épica não é lá grande coisa. Ela é pequena e só pode ser vista se eu estiver nadando ou lutando boxe ou usando uma regatinha. Mas veja bem, depois de ter a palavra tatuagem tatuada, eu experienciei o que os tatuadores profissionais chamam de Zezinho Pokémon. Depois de eu ver que eu gostei muito da minha tatuagem e saber que eu podia aguentar bem mais dor na próxima, eu sabia que eu podia fazer algo bem mais foda. Eu marquei de fazer uma tatuagem com um tatuador que eu gosto e quando eu tava no estúdio dele, o tatuador me perguntou: primeira tatuagem, amigo? Se é a minha primeira tatuagem? Não, amado. Eu acho que eu já entendo uma coisinha ou outra sobre tatuagens. Então, sem me prolongar, eu gostaria de estrear a minha nova tatuagem de arrasar. Você conhece? É do Cristal Encantado, o filme de fantoches do Jim Henson que eu fiz um vídeo uns anos atrás sobre. Agora eu tenho o melhor personagem permanentemente tatuado no meu corpo. Esse filme sempre vai ter um lugar especial no meu coração. E também agora vai ter um lugar especial na minha pele. E agora, sempre que eu mostrar pra alguém o Timberlane, a gente vai acabar falando sobre o Cristal Encantado, o que é ótimo, porque eu sempre quis falar sobre isso mesmo. Eu acho que eu achei uma maneira muito legal de puxar papo sobre o que eu quero. Quando ele tava terminando, o tatuador me perguntou se teria mais alguma tatuagem que eu gostaria de fazer. E eu disse, é claro que sim! Eu quero fazer o computador de Don't Hug Me, I'm Scared, porque eu também amo essa série. E porque também eu sou o homem do computador. E eu nem tinha me tocado de uma coisa até eu explicar tudo isso pro tatuador, que esses dois personagens são fantoches. Então, eu não sei o que isso quer dizer sobre a minha cabeça e também eu nem sabia que eu gostava tanto assim de fantoches. Mas se alguém quiser fazer uma psicanálise nos comentários, eu agradeço. E falando de comentários do YouTube, eu sei que muita gente vai trazer isso à tona, então eu já vou falar sobre isso agora. Você deve ter notado que o Chamberlain não tá segurando seu icônico cetro triangular. Eu tô sabendo disso, mas é porque ele tá segurando o cetro do Imperador. Esse aqui é o meu próprio headcanon. Ele tem que ser um Imperador, porque ele é incrível e legal e... Qual é, fãs de Cristal Encantado? Vocês acham que eu não sei a minha lore? Eu não fiz o cetro errado ou algo assim. Como vocês podem achar que eu erraria algo sobre o Cristal Encantado? Tá, quer saber o que aconteceu? Eu tenho uma estátua do Chamberlain, porque é claro que eu ia ter uma. E eu tirei fotos dela pra servir de referência pro tatuador fazer a tatuagem. Só que eu esqueci completamente que eu quebrei o cetro triangular dele um tempo atrás. E por causa disso ele tá segurando um cetro completamente diferente na tatuagem. Mas quer saber? Eu não ligo. Essa aqui é bem melhor, dá pra ver bem melhor o rosto dele. Agora, dessa vez que eu mostrei a tatuagem pros meus pais... Eu não sei exatamente o que eu tava esperando, mas eu queria ver uma reação grande, como se fosse uma tragédia grega. Sei lá, uma decepção real deles. O Chamberlain teve que ser separado em 2 sessões, e eu só tinha feito uma delas quando eu fui pro Arizona pra um casamento. Eu vi a minha mãe lá, e ela não me perguntou se eu tinha feito mais alguma tatuagem nova. Acho que Deus não me dedurou dessa vez. E eu falei pra ela, mãe, eu tenho que te falar um negócio, a sós. O que é? Promete que não vai contar pra vovó? Ok. Sério, a vovó não pode
sabendo dessa coisa. Tá joia. Olha, é o Chamberlain. E eu mostrei pra ela minha tatuagem não finalizada. E ela falou pra mim. Ah, você gosta tanto assim do Cristal Encantado? Quer dizer, tá, o plot é meio merda, mas é um mundo muito legal. Por que você tava mais decepcionada com a minha tatuagem falsa do Baby Yoda do que com a minha tatuagem de verdade do Chamberlain? Ela não se importou e nem o meu pai. E quer saber, eu mostrei pra minha avó minha tatuagem e ela adorou. Eles não ficam bravos comigo, não importa o que eu faça. Um dos meus primos é tatuador e a gente tava falando sobre tatuagens e a minha mãe veio e disse. Ah, pede pro seu primo acabar a tatuagem. E até ele disse. Não faz isso, cara. Dando uma de conselheiro aqui, se você tá querendo fazer uma tatuagem, eu acho que você deveria esperar. Obviamente, é o seu corpo, é a sua escolha. Mas com a idade mínima pra fazer tatuagem sendo 18 e em alguns estados sendo 16 com a permissão dos pais, eu não acho que a minha versão de 16 anos faria qualquer tatuagem que eu estaria contente hoje em dia. Eu só tô dizendo que eu tô feliz que eu esperei e eu me dei tempo pra realmente saber se isso era o que eu queria. E era mesmo. Eu sei que você é jovem e quer parecer o mais maneiro possível, mas você ainda pode ter uma tatuagem quando você tiver seus 23 anos e vai ficar bem maneiro, confia. Não importa a tatuagem que você fizer, é o seu jeito de expressar pro mundo as coisas que você gosta, as coisas que você quer lembrar e quem você é. Agora, se você me der licença, eu vou tatuar o rosto da vovó nas minhas costas. Minha família vai com certeza amar isso aqui. Mano, sério, quando eu for fazer uma tatuagem... Ok, eu vou querer fazer uma tatuagem do Dragonete e Dragonite. Essa tatuagem... Esse... Isso aqui, ó. Este vídeo é indicado para todos os públicos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. Quando você assiste qualquer tipo de mídia animada, eu acho que é fácil se esquecer que você tá assistindo desenhos se mexerem. Me desculpe, que tipo de magia negra do Harry Potter é essa aqui? Desde quando desenhos se mexem? Eu desenhei um cachorro e ele não se mexeu até agora, nem pra brincar de pegar. Bem, o que você tá vendo não tá realmente se movendo. O que você realmente tá vendo é uma série de vários frames individuais, mostrados rapidamente em uma tela de display de cristal líquido, que emitem fótons para seus receptores oculares, que são processados pelo seu cérebro no que ele acha que é movimento. Tudo isso foi um truque, percebeu? Uma trapaça que você caiu igualzinho a um patinho. Agora, vocês provavelmente já devem conhecer o conceito de frame rate. Mas o que eu quero que vocês entendam é que em animações, toda virada de cabeça, toda piscadela, tudo que acontece teve que ser meticulosamente desenhado por uma pessoa que estudou anatomia, sabe sobre física em movimentos. Sabendo muito bem que seu desenho só vai conseguir ser visto por uma fração de segundos. E você nem estava assistindo, você estava no celular. Hoje eu gostaria de voltar nas areias do tempo para falar sobre maneiras que os animadores conseguiram conquistar a ilusão da vida sem a ajuda de tecnologia moderna. Eu espero que vendo isso você possa apreciar melhor a indústria da animação assim como eu aprecio ela. Porque a quantidade de dedicação e trabalho duro que vai em fazer um desenho conseguir se mexer é surreal. E se você é como eu e já sabe um pouco sobre a animação e acha esse tipo de coisa aqui fascinante, fica tranquilo que eu também não tinha muitos amigos na sua idade. Agora, nós sabemos que animação são só um monte de desenhos sendo mostrados em uma sucessão rápida. Mas como vamos fazer as pessoas olharem para esse monte de desenhos em uma sucessão rápida sem ter um computador? Bem, acredite ou não, temos várias coisas que podemos fazer sobre, até mesmo sem ter que usar uma câmera. Um método que podemos tentar é desenhar todos os nossos frames em uma pilha de papel. Eu sei, isso leva muito tempo. Mas depois de você terminar tudo isso, nós vamos pendurar nossos frames em uma parede bem longa. Aí nós vamos andar de bicicleta do lado da parede e continuamente ficar com a cabeça virada para a parede. E se pedalarmos rápido bastante, a gente vai passar pelos desenhos tão rápido que vai parecer que eles estão se movendo. Ei, olha! É o cavalo! Ok, mas você deve estar pensando, mas a animação não é feita assim. E você tá certo. Esse método de animação é totalmente impraticável. Mas não é impossível. Esse tipo de animação, usando o transporte humano, já foi feita antes em túneis de metrô, com resultados sendo
Muito bons! Quer dizer, parece até que esse Minion tá realmente se movendo. É como se eu estivesse no cinema. E pra vocês da rapaziada gamer, o youtuber Pay of Birds conseguiu fazer esse método de animação rodar perfeitamente no Minecraft. Mas se você quisesse fazer algo mais prático, você pode tirar todos os seus desenhos desse paredão, empilhar eles como se fossem um livro e virar as páginas rapidamente, fazendo um livretinho. Se você tiver uns post-its jogados em alguma gaveta pegando poeira por aí, você pode fazer uma animação bem simplinha de uma bolinha quicando bem rapidinho, com os resultados sendo bem legais, sabe? E uma curiosidade, sabia que esse tipo de animação foi feita para todos os livros da série Animorphs? Mas eu nunca li. Eu só virava as páginas e via as crianças no cantinho se transformarem em elefantes e estrelas do mar e... esse negócio, centauro estranho, alien azul... Meu Deus, o que tava acontecendo nesses livros, cara? Ok, esse próximo método de mostrar pras pessoas desenhos em sucessão rápida vai ser meio maluco. Eu não quero te assustar, mas... basicamente no mesmo nível de ciência astronômica, sacou? Nós teremos que avançar uma dimensão inteira pra esse método. O que você vai ter que fazer é esculpir uma figura 3D de seja lá o que você quiser animar. Vamos animar... sei lá, esse cara pulando. Então primeiro eu vou esculpir ele só paradinho de pé, só sendo maneiro. Esse vai ser o frame 1. Tá, ok, eu sei que alguns de vocês devem estar pensando. Ah, eu sei onde isso tá indo. Você vai tirar uma foto da escultura e mudar levemente a pose dela. E tirar outra foto da escultura e levemente mudar a pose dela de novo e de novo. Continuamente ligando e parando a câmera, fazendo parecer que o sujeito tem algum tipo de movimento. Não, na verdade não vamos fazer nadinha disso. Câmeras ainda não foram inventadas nessa hipótese. O que nós realmente vamos fazer é outra escultura que será o próximo frame da nossa animação. Então vai ser nosso cara maneiro de novo, dobrando as pernas, se preparando pro pulo. Tá bom, esse aí é o frame 2. Agora a gente vai fazer isso, sei lá, umas 16 vezes. É, isso aí tá bom. E também bora fazer que a 16ª escultura pareça que veio antes da primeira. Tá acompanhando? A gente tá fazendo isso para que a 16ª escultura volte pra primeira, fazendo um looping, tipo um TikTok. Tamo fazendo um TikTok. Agora nós vamos pegar todas as 16 esculturas e espaçar elas igualmente em uma mesa redonda. Foi mal aí, Arthur, eu vou precisar disso. Agora, faça a mesa rodar. Essa é contigo pra descobrir como fazer. Eu sei lá, talvez você possa chamar o cara da bicicleta do outro exemplo pra te ajudar de novo. Eu duvido que alguém aí tá realmente seguindo os passos, mas se você tiver, coloque suas esculturas em uma mesa giratória bem agora. Mas venha rápido, viu, que não tem o dia todo. E agora, pro passo final, acenda e apague suas luzes bem rápido. E se fizermos tudo certinho, o efeito que ganhamos é hipnotizante. O que acontece é que a luz brilha na primeira escultura. Aí a gente apaga a luz. Legal. Aí enquanto a mesa gira, a luz vai ligar de novo quando a segunda escultura estiver na mesma posição da primeira. Então a gente liga a luz de novo quando as esculturas estiverem no mesmo lugar e desligamos quando não estiverem. Aí o que nós vemos são todas as nossas esculturas de pé no círculo fazendo a animação. E o nosso cérebro nem registra que tá tudo girando. E meus parabéns, agora todos vocês sabem o que é um zootrópio. E eu sei, essa é uma ótima palavra pra você ficar zoando em festinhas, tipo... eu sei uma palavra única que começa com a letra Z, que não é Zé da Manga. Outra coisa legal sobre os zootrópios é que a renderização de um deles apareceu na abertura da segunda temporada de Mob Psycho 100. Era isso que era aquela coisa girando na abertura. Um zootrópio. Zootrópio? Ok, vamos ver mais um jeito que podemos mostrar desenhos em sucessão rápida sem uma câmera. E esse é o mais fácil de todos, então... tudo que precisamos é um desenho bizarro e abstrato, que nem esse aqui. Que legal e aleatório, né? Só que não! Não é nada aleatório! Eu menti! Toda linha aqui é deliberadamente selecionada. Deixa eu te mostrar. Se pegarmos essa folha molenga e transparente cheia de linhas verticais e cobrir a maior parte do desenho com ela... olha só! A imagem parece até um daqueles gatinhos. E se nós pegarmos para deslizar a folha, vamos revelar diferentes partes do desenho. Parece até que o gatinho tá numa posição diferente. E se continuarmos deslizando a folha, vamos revelar novas partes do desenho. Olha ele correndo! Isso é uma animação de grade de barreira, e com o desenho base certo, você pode fazer todo tipo de desenho que não vão doer os seus olhos.
E também eu gostaria de apontar aqui que uma animação de grade de barreira também apareceu na abertura da temporada 2 de Mob Psycho 100. E aí, bora ver os animes depois? Então, sobre todos esses métodos diferentes de mostrar desenhos em uma sucessão rápida, eu não sei se tem uma palavra pra isso, mas eu chamo isso de animação física. Tipo, a animação que você pode tocar e segurar com as suas mãos, sabe? Todos esses memes de gatinho dançando, eles são animações digitais, sacou? Isso aqui é o físico, é o de verdade. Mas tem uma forma de animação física que a gente ainda não falou sobre, que é, sem dúvida, a mais popular e mais importante forma de animação física que já existiu pras nossas vidas. Na Terra! Desculpa. Ok, agora a gente vai usar câmeras, moro? Elas finalmente foram inventadas. Com a invenção do filme, poder mostrar imagem em sucessão rápida pras pessoas nunca foi tão fácil. Agora a gente pode pegar algo da vida real, queimar essa imagem em um rolo de filme, processar ela e brilhar uma luz nela pra gente poder ter uma recriação da imagem. E se rolarmos esse rolo inteiro de filme sobre essa luz do estroboscópio, nós teremos imagens que se movem. E é por isso que em inglês se chamam movies, porque eles se mexem. Mas que cara! Muitas vezes filmes eram usados para capturar os movimentos de pessoas reais, mas também eram usados da mesma forma para capturar os movimentos das pessoas da vertente da animação. Vamos dar uma olhada num desenho bem antigo. A série animada do Batman de 1968. A primeira vez que o Batman apareceu no mundo das animações. Sabe, o desenho velhíssimo do Batman que tinha aquelas onomatopeias que apareciam na tela durante as cenas de luta. Pum! Pau! Cachau! Só que não! Eles não faziam isso no desenho. Mostrar a forma verbal dos sons era uma coisa que só se aplicava ao Adam West. No desenho, você tem que ver esses impactos. Aí, eu posso te fazer uma pergunta profunda? Pra que caralho eu tô olhando? Eu sei que é o Batman dando uma bicuda no bandido, mas como que ele tá se mexendo? Esse frame teve que ser pego em filme, então teve que ter uma câmera de verdade pra capturar ele, não é? Então, aonde tá esse desenho? Ele não tá no computador, porque computadores daquela época se parecem com isso. Então, aonde ele tá? Então, todo filme animado e desenho animado e anime animado, antes dos anos 2000, mais ou menos, usava-se uma coisa que era conhecida como animação de cel. Esse frame do Batman foi pintado à mão. Sim, à mão, com tinta especial e uma transparente folha de celuloide. Ou cel. E aí essa folha transparente foi colocada em um cenário de fundo pintado à mão. E aí esse bandido que levou a bica teve que ser pintado na sua própria folha de cel também. E aí esse sanduíche de arte foi pego e colocado em um trequinho de filme. A fita, essa bosta aí. Aí esse céu do Batman era substituído por outro céu completamente novo e pintado à mão do Batman. Aí esse frame novo era capturado e o processo se repetia de novo e de novo até que a cena ficasse pronta. Essa única cena, que durou um pouco mais que 1 segundo, usou 14 diferentes pinturas feitas à mão do Batman. E só o bandido teve 6 para 1 segundo. E já que ter que pintar à mão 20 imagens diferentes para gerar somente 1 segundo é insano, tem umas coisinhas que a gente pode fazer para facilitar o processo sem ter que sacrificar tanta qualidade assim. Tipo nessa cena que o Robin leva 5 frames para virar sua cabeça, mas o corpo dele não se mexe, então a gente pode pintar o corpo dele na sua própria cel e agora só temos que pintar 5 vezes a cabeça do Robin. E já que já temos todos os frames pintados, podemos usar eles no reverso para fazer ele virar a cabeça pro outro lado. Ah, e você não precisa pagar um artista para fazer o cenário se o seu cenário fosse só uma parede azul. Uma grande parte das animações em cel era poder animar partes diferentes de um personagem, independente umas das outras. E é por isso que vários personagens de desenhos antigos tinham acessórios ao redor dos seus pescoços, para que os animadores pudessem dividir as cabeças dos personagens dos corpos, deixando o processo mais fácil. O Fred não usava aquele lenço só porque era estiloso. Uma das coisas mais legais sobre usar um computador para fazer animação é que você pode retroceder o que você animou e claramente ver se seu time tá correto e se tem algo que você pode melhorar. Conseguir ver como que eram os frames anteriores é tão importante que tem um termo para isso, chamado de onion skinning. Mas os animadores antes dos anos 2000 não tinham computadores para rever os seus frames. Então é isso aqui que eles faziam. Antes deles porem tinta em um cel, eles desenhavam todos os seus frames em um pedaço de papel. E eles não trabalhavam nos frames em uma ordem cronológica. Tipo, eles não falavam: ok, eu terminei o primeiro frame do Batman. Ok, esse aqui é o segundo frame do Batman. Tá, esse aqui vai ser o terceiro frame. Tá bom, mas você vai fazer o próximo, tá?
Esse tipo de animação é chamado de animação straight ahead, e algumas pessoas usam, e os resultados são bem caóticos, mas ainda são bem usados efetivamente para efeitos e clipes de música. Mas na maior parte do tempo, os animadores animam personagens de pose para pose. Eles desenham todas as poses importantes que um personagem vai fazer no papel, e aí eles seguram as folhas de papel no meio dos seus dedos e rapidamente viram os desenhos só para ter uma ideia de como seria um desenho que estaria no meio dessas duas imagens chaves para eles desenharem. Isso se chama in-betweening, só para você saber. E eles ainda não teriam uma ideia completa de como estava a animação até que todo o desenho em lápis fosse capturado e processado em filme. E eles tinham que confiar muito nas próprias técnicas de virar páginas e nos seus olhos incrivelmente treinados para dizerem: isso aqui tá bom pra mim. Traz a tinta aí! E por ter centenas de cenas, todas tendo que ser animadas sem um computador, você pode culpar os animadores que algumas das cenas do Batman ficavam desse jeito aqui, ou desse jeito. É velho, lembra? Coisas velhas são ruins. Ok, eu meio que eu tenho um segredo. Lembra quando eu disse, vamos olhar para um desenho bem velho? Bem, talvez eu tenha exagerado quão velho esse desenho do Batman é. Agora, na época que esse desenho do Batman foi lançado, o filme do Bambi já existia faziam 25 anos. E você tem ideia o quão foda de fluida a animação do Bambi é? Cara, o Bambi é tão fodástico que o Walt literalmente trouxe um cervo da porra da floresta pra dentro do estúdio, só pros animadores ficarem tipo, sim, é assim que o cervo se move, agora eu consigo compreender isso melhor. Isso é foda! Eu honestamente achava que o desenho do Batman tinha vindo muito antes no mundo das animações, por causa de como se pareciam seus desenhos. Obviamente, essas duas animações foram feitas por estúdios diferentes, com animadores diferentes e orçamentos diferentes, e animações de TV sempre tem que criar mais animação com pouco orçamento. Mas todas as técnicas e equipamentos usados para fazer o episódio do Batman foram as mesmas técnicas e equipamentos usados para fazer o filme do Bambi. Eu não digo isso para diminuir o Batman, eu só quero elogiar o quão bela é a animação em Bambi. Especialmente quando você considera que o filme estava sendo feito enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial. E por causa das folhas de celulose serem usadas para todo o desenho, filme e anime que existiam antes dos anos 2000, mais ou menos, pelos meus cálculos, devem existir milhões de folhas de céu por aí. Esse único frame do Batman chutando tem alguma folha de céu por aí. E mais importante, com quem ela tá? Vários dos céus que ainda existem foram vendidos ao público geral. Mas por conta de como a tinta e o tempo funcionam, folhas de céu têm que ser muito bem preservadas. Então, já que céus são bem difíceis de preservar e porque eles não estão fazendo nenhuma nova, algumas céus valem uma bela grana. Essa céu, junto com o fundo original do meu amigo Totoro, foi vendida por $84 mil. Enquanto eu tô escrevendo esse roteiro, tem um leilão acontecendo pra essa peça de Mogli Menino Lobo valendo $10 mil. E eu tenho essa céu do Lula Molusco dando risada que eu consegui numa convenção por $300. Ele não veio com o fundo original, esse fundo que tem aí é uma réplica. E nem é com o fundo certo, porque o fundo certo é de outro episódio. Mas o que eu quero dizer é que nem todas as céus são milhões de dólares, sabe? Fizeram milhões delas, não dá pra pegar alguma cena de algum desenho antigo que você gosta por uns 1.000 conto. Aí você pode ser dono de um frame de animação, tipo, ele é totalmente seu, cara. O que eu acho muito massa. Esse momento do Lula Molusco rindo é só meu, e ninguém vai pôr a mão. Então, se você tem algum amigo que gosta muito de animação, tem uma chance boa que eles tenham algum frame de animação pendurado na parede. E esses eram alguns dos jeitos que antigamente os animadores conseguiam fazer a ilusão da vida sem ter um computador. Mas eu gostaria de dizer, só porque algo foi animado em um computador, não faz disso menos artístico. Sim, computadores tornam um processo mais simples e fácil, claro que sim. Mas ainda assim é um humano expressando sua criatividade e tendo controle do processo. Escutou? É um humano se expressando criativamente e tendo controle do seu processo. Eu espero que você tenha gostado de aprender sobre a história da animação. Ainda tem várias coisas que eu não consegui falar sobre, tipo, como o Walt animou essa cena super complexa do Bambi, onde as árvores conseguem se mover em camadas diferentes. Nossa, que tipo de tecnologia eles criaram para fazer que as árvores se movessem em velocidades diferentes. Muito trabalho duro e muito talento fazem parte de toda a peça de animação que vemos. E por causa da animação, nós podemos contar histórias incríveis que não são nada iguais às que vemos nas nossas vidas no dia a dia. E antes de eu ir,
Podemos falar sobre a intro do desenho do Batman, por favor? Ah, meu Deus! De mosquito. Este vídeo é livre para todos os públicos. É versão brasileira, máquina de dublagens. Galera, eu tenho uma ideia genial. E se a gente fizesse o Win My Feelings Challenge? O que vocês acham? O que é o Win My Feelings Challenge? Era aquela dança que as pessoas faziam fora dos carros em movimento lá em 2018. Que idiotice! Eu sei! É estranho pra mim pensar que o YouTube Rewind lá de 2018 já tenha sido lançado há mais de 5 anos atrás, o que faz ele algo velho bastante pra gente poder comentar sobre. Tem uma nova geração de crianças crescendo no mundo que não experimentaram a tradição anual de se unir com seus amigos ou com uma comunidade para assistir o mais novo YouTube Rewind e odiar ele sem sombra de dúvidas. Caso vocês tenham esquecido, o site youtube.com costumava fazer esses vídeos comemorativos mostrando os eventos importantes e os memes que tinham rolado durante o ano em específico. E aí eles juntavam esses youtubers para fazerem as dancinhas do momento e terem um grande momento na tela. E já que esses vídeos eram produzidos pela mesma plataforma que você está assistindo esse vídeo agora, os rewinds sempre acabavam tendo muita atenção. Agora, pelo que eu me lembro, os YouTube Rewinds foram muito bem recebidos no começo. Mas olha só, com o passar do tempo, o público geral e os youtubers envolvidos começaram a dar uma cansada. As pessoas começaram a dizer palavras como cringe, ou não é isso que o YouTube representa, ou que bosta, vixe que merda. E tudo isso levou à obra-prima do YouTube, YouTube Rewind 2018. Todo mundo controla o Rewind. Hashtag YouTube Rewind. Que foi um vídeo que foi tão universalmente odiado que ele detém o recorde mundial de vídeo com mais dislikes de todos. Um recorde que agora é permanente por causa do lance dos dislikes. O público não estava feliz, os youtubers envolvidos não estavam felizes, até que o YouTube percebeu e foi tipo: quer saber? Beleza, se ninguém quer, a gente não faz mais, a gente só tá fazendo de favor mesmo. E foi assim que o YouTube descontinuou o projeto Rewind por tempo indeterminado, com 2018 sendo o último ano que a gente teve um Rewind. Mas e eu, James? Como você ousa ao mínimo se considerar digno de ser chamado de um Rewind 2019? Um vídeo de top 10. Sério, pelo menos em 2011 a gente teve a Rebecca Black. Faça 2019, antes que eu te mostre as top 10 maneiras que eu vou quebrar você. Mas voltando pro verdadeiro último YouTube Rewind, você sabe, aquele com mais dislikes em toda a face da Terra. Se a gente pular pra 3 minutos e 2 segundos do vídeo, podemos ver... Galera, bora fazer o In My Feelings Challenge? Oh, caramba. Sou eu, né? Eu sei que eu tô um pouquinho atrasado pra festa, mas já que todos tivemos tempo pra refletir e crescer como pessoas, eu gostaria de finalmente compartilhar algumas das minhas opiniões e experiências trabalhando no YouTube Rewind de 2018. A primeira coisa que eu quero falar é que nenhum dos youtubers que participaram receberam algum tipo de compensação monetária. Pelo menos nenhum dos que eu conheço recebeu. Esse foi um assunto muito comentado que os youtubers citaram muito em seus vídeos de Exposed. Mas, pessoalmente, eu não me incomodei com isso não. Eu fui pago com aquela exposição? Sim. Na real, eu perdi dinheiro fazendo isso, porque eu tive que chamar meu amigo Rush pra animar algumas das cenas. E... cê sabe, eu paguei pelo trabalho dele, mas o que eu tô tentando dizer é que por mais que eu esteja prestes a reclamar muito do YouTube Rewind, não precisa ficar com pena de mim não, ok? A culpa foi totalmente minha. Eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar pra você é que se o YouTube um dia chegar em você e dizer: ei, quer participar de um Rewind? Você tem que dizer: deixa eu ver esse roteiro antes. Mas eu não sabia disso em 2018, muito menos em 2017. Se você assistiu o YouTube Rewind de 2017 e assistir até o final... continua.
Quase lá! Aí, bem aqui nos créditos, tem eu e a Jane dançando muito no espaço. E foi bem mais legal nessa época. Eles também queriam que todos os animadores animassem seus personagens no meio de uma guerra de balões. E eu acho que eles queriam colocar nossos personagens junto dos youtubers de live action que tiveram uma guerra de balões de geleia. Mas eles não explicaram nada pra gente. E eu acho que quando eles gravaram a cena, eles não estavam tipo... Beleza, youtubers live action, se lembrem de deixar esse espaço vazio porque é aqui que os caras que animam vão entrar. Porque esse é o tipo de coisa que você tem que planejar antes, né? Mas em vez disso, eles só colocaram nossas cenas brigando com balões de geleia sem o cenário no fundo, no finalzinho dessa cena pós-créditos extremamente mal colocada. Então 2017 foi bem relevante pra mim. Tipo, eu tava no YouTube Rewind, mas cê sabe, eu tava nos créditos. Quem é que vai ficar assistindo os créditos, sabe? Mas 2018 ia ser o meu ano. O Rewind me chamou de novo. E dessa vez eu ia ter um papel com fala. Puta merda! A minha fala no vídeo ia ser... Galera... Bora fazer o Win My Feelings Challenge. E aí o youtuber Swoozy, que estaria na sua forma de live action lá no vídeo, ia dizer, bora! E a gente ia fazer um bate aqui no maior estilo macilada para Roger Rabbit. Vocês se lembram daquela trend de 2018, onde as pessoas faziam aquelas danças fora de um carro em movimento? Bom, aparentemente aquilo se chamava In My Feelings Challenge. Lá em 2018, eu não fazia ideia que isso tinha um nome. Eu achava que se chamava estupidez. Então, se você aí assistiu o YouTube Rewind 2018, todo mundo controla o Rewind, hashtag YouTube Rewind, você deve estar se perguntando, por que depois de eu especificamente falar pra gente fazer o Win My Feelings Challenge, não tem nenhum youtuber ou sequer apresentador de talk show sendo visto dançando fora de um veículo em movimento? Isso é porque o YouTube não queria promover comportamento perigoso. Então eles não mostraram ninguém dançando fora de um carro. Então, eles estavam fazendo o desafio direito, não é? YouTube, se você não quer promover comportamento perigoso, então não promove essa p*** de My Feelings Challenge. As crianças ainda vão procurar pelo Win My Feelings Challenge e vão assistir um monte de vídeos de pessoas dançando fora do carro no YouTube. Não queremos promover comportamento perigoso. Tá na sua plataforma, cara. Parando pra pensar, esse devia ter sido meu primeiro mau sinal. Mas eu ainda tava bem otimista. Eu tava tão animado pra fazer parte desse grande projeto que eu sabia que ia ter um monte de outros youtubers lá. Mas eu seria um dos poucos youtubers que iam ser animados. Eu ia me destacar. Seria um estranho entre eles. Sabendo como o Rewind tratou as animações em 2017, quando me pediram pra participar do de 2018, eu disse: opa, amei a fala. Mas eu acho que seria uma boa ideia se a gente se encontrasse pessoalmente pra você me mostrar tudo o que vocês estão planejando. E aí eu posso tirar minhas dúvidas. Eles concordaram e me convidaram pra visitar o set no dia que iam gravar a fala do Swoozy. Então eu tava lá, pessoalmente atrás das câmeras, quando o Swoozy disse, bora, e fez um bate aqui com o Nada. Eu tive a experiência de como é estar num verdadeiro set de cinema, com atores, diretores e figurino, e buffet, e maquiagem e tudo mais, sério, tudo pra uma fala. E talvez porque eles tinham agendado o Swoozy pra uma hora inteira, mas eles fizeram esse homem lindo dizer, bora, e aí fazer o Toca Aqui com Nada por incríveis 50 vezes. É uma fala, pessoal. Eu acho que temos. E depois de 87 takes, eu senti meu estômago embrulhar quando o diretor disse, ok, Swoozy, que tal você dizer agora? Galera, bora fazer o In My Feelings Challenge. Espera aí. Essa é a minha fala. O que, a gente tá mudando? Que fala que eu vou ter que animar agora? Vocês querem que eu faça as duas só porque o Swoozy tá fazendo as duas e aí vocês vão lá e vão escolher os favoritos no final? Eu perguntei ali mesmo pro diretor qual fala eu ia tá animando. E aí ele disse que ia me mostrar depois. E aí a gente foi lá fora pra gravar o Swoozy dançando na frente dessa parede de tijolos. Quais partes da dança dele eu vou ter que tá animando pro meu boneco? E aí ele disse pra mim que meia-noite me contava. Então eu peguei todas as informações que eu tive naquele dia e passei pros outros animadores. O que eles queriam eram duas cenas, uma de 5 segundos dos nossos personagens dançando e outra dos nossos personagens sentados em volta de uma fogueira cantando bem mal. Depois de fazer umas contas básicas, eu percebi que se nós, os 7 animadores, fizéssemos uma cena de dança de 5 segundos, seriam 35 segundos de animações dançando, o que para um YouTube Rewind seria bastante tempo de tela. Eu tive uma sensação ruim que eles não iam usar os clipes de 5 segundos inteiros. E eles nem avisaram a gente. Agora, falando da minha performance de roubar a cena, eu gravei aquela fala do vídeo por conta própria, o que normalmente não seria um problema. Mas no final de 2018, eu tinha acabado de me mudar pra Califórnia. E sobre meu equipamento,
não tava comigo. E pra piorar toda essa situação, eu fui dado somente 1 semana pra terminar toda a animação e gravar a minha fala. Então você sabe, o tempo tava correndo. E aqui vai o segundo melhor conselho que eu posso dar pra você. Se você um dia precisar de algo pra isolar seu som rápido, vai pro seu armário e se cobre com uma coberta. Então, na verdade... Oi, James da vida real falando com você direto desse Blue Yeti dentro desse banheiro. A acústica daqui é terrível. Você conseguiria imaginar fazer a voz pra uma animação nesse lugar? Galera, bora fazer o In My Feelings Challenge. Viu? Não funciona. Agora... Beleza, agora a gente tá aqui na nossa cabine de áudio improvisada. Eu espero que dê pra ouvir a mudança na qualidade do áudio bem nítida, tipo... Galera, bora fazer o In My Feelings Challenge. Viu? Você não precisa de uma cabine profissional pra fazer um bom trabalho. Mas lá em 2018, eu queria que a fala mais importante da minha carreira fosse gravada em uma cabine de áudio profissional. E por sorte, eu tava com sorte. Veja bem, a Califórnia é um dos poucos lugares que tem um lugar chamado YouTube Space. O YouTube Space, como mesmo se intitula, é um lugar para ajudar os criadores de conteúdo fornecendo instalações para criar conteúdo para os seus canais do YouTube. E para ter acesso a essas instalações, você precisa pelo menos de 10 mil inscritos. É esquisito eles colocarem um número, mas eu saquei. Eu tinha acabado de me mudar para Califórnia e eu sabia que eu ia visitar esse lugar o tempo todo. Quando eu fui no YouTube Space pela primeira vez, eu não liguei ou pedi para marcarem um horário para mim e tal, porque não dava para fazer isso no site do YouTube Space. Mas eu achei que eles tinham que me ajudar nessa, não é? Porque a fala que eu tenho que gravar era pro YouTube Rewind. E vocês são o YouTube Space. Tipo, a Susan pessoalmente pediu pra eu estar aqui, entendeu? Então eu dirigi 1 hora até o YouTube Space, entrei lá, mostrei os meus números e eles falaram pra mim que pra usar as instalações eu teria que preencher toda essa papelada no meu computador lá em casa. Mas é pro YouTube Rewind. Então eu fui dirigir mais 1 hora até em casa e comecei a preencher os formulários. Mas na hora que chegaram os quizzes, eu percebi que... parece que essa pataquada vai acabar tomando mais do que 1 semana pra resolver. Correndo contra o tempo, eu perguntei para meu novo amigo Aaron se eu poderia usar o equipamento dele. E ele disse que sim, e eu nem precisei mostrar os meus números. Mas eu mostrei mesmo assim. Então a fala que vocês me escutam dizer no Rewind de 2018 foi gravada no estúdio do Game Grumps. Então eu acho que isso significa que pelo menos no mínimo o Game Grumps deveria ter sido creditado na descrição do Rewind. Qual é, YouTube? Eles foram os únicos que me acolheram quando a sua própria companhia me rejeitou. O prazo de entrega tava chegando rápido. Quer dizer, ele tava assim desde que eu comecei o trabalho. Mas eu já trabalhei sob pressão antes. E eu tenho certeza que os editores sem nome também estavam trabalhando incessantemente pra entregar esse vídeo num prazo apertado. Mas aí eu me lembrava do porquê eu tava fazendo todos esses sacrifícios. Todo mundo ia unanimamente amar esse vídeo e o que ele representa pra comunidade. E depois eles iriam todos no meu canal pra se inscrever nele. 6 de dezembro de 2018. O dia que mudou a história. Era um dia chuvoso. E o mundo finalmente viu o que o YouTube estava preparando. E todos coletivamente odiaram. Tipo, muito. Tipo, a um ponto que eu teria sorte se não perdesse inscritos com aquilo. Eu acho que o público sabia que nenhum dos youtubers envolvidos teve alguma palavra no processo criativo do vídeo. A gente só tava lendo as falas que o YouTube tinha dado pra gente. Bom, pelo menos eu posso dizer que eu tô no vídeo com mais dislikes da história e ninguém tá com muita raiva de mim. Né? Então, valeu a pena passar por todo esse estresse? Não. Eu fui pago com a exposição, e a exposição foi praticamente negativa. Sendo sincero, eu acho que o Rewind só foi positivo para um único youtuber que apareceu. Você tem algum chute? A desgraçadinha da Jaden Animations. Ela lançou a maior pegadinha de 2018 nesse vídeo. Uma das razões pelas quais as pessoas não gostaram do Rewind foi porque o PewDiePie, o maior youtuber naquela época, não foi incluído no vídeo. Mas a Jaden, sendo o gênio que ela é, sabia que ele não ia ser incluído de novo. Então ela colocou uma referência ao PewDiePie na dança de 5 segundos dela. E ninguém cortou e foi pra versão final. A Jaden foi coroada a parte menos vergonhosa do Rewind. E todo mundo amou ela e ela ganhou muitos inscritos. E eu só vou dizer uma coisa. Mandou bem, Jaden. Aproveita esse fruto que você plantou. Agora, tem muitos motivos válidos pra alguém não ter gostado do Rewind de 2018. Um dos motivos é que o vídeo começa com o Will Smith, mas ele nem é um youtuber,
Mas ninguém pareceu se importar quando 2016 começou com o The Rock ou em 2017 com o The Colbert Show, mas que seja, né? E eu não sei se vocês se lembram como que era o YouTube em 2018, mas ele apareceu nas notícias algumas vezes, sabe, coisa pequena. Mas mesmo assim, depois de tudo que eu disse, eu sinto muita falta de YouTube Rewinds. Poder acordar e dizer, uau, é dezembro, então um novo YouTube Rewind lançou, eu vou assistir. E aí eu vi um monte de youtubers que eu conhecia fazendo uma dança e depois não reconhecia nenhum dos outros youtubers que passava. Aí depois eu ia ver o que a internet achou do vídeo. Essa experiência era melhor que Natal pra mim. Mesmo que fosse o vídeo mais vergonhoso já feito, a gente ainda assistia esse vídeo unidos, como uma comunidade. E é isso que eu mais sinto falta. Quando o YouTube parecia mais uma comunidade. Desde que não fosse um vídeo de top 10, eu seria o primeiro a dar as boas-vindas pro YouTube Rewind de braços abertos. E se eles voltassem, eu acho que eu não ia participar não. Não porque o de 2018 me queimou, mas porque eu não quero roubar de outro youtuber ignorante a oportunidade única na vida de ser explorado por uma grande empresa e trabalhar de graça. Mas também fazer parte da história. Mas por agora temos que conviver com os 9 rewinds que temos. Mas se você é assim como eu e tá doido pra ver mais conteúdo do YouTube Rewind, e eu sei que você é porque você ainda tá aqui assistindo, eu descobri um easter egg bem interessante. Na descrição do Rewind de 2018, tem um link pra veja todos os easter eggs. E pro nosso entretenimento, nós temos 13 curtas novos saindo do forno que eu só posso descrever como sketches que foram feitas com pedaços já existentes do Rewind. Eu não acho que eles possam contar como um easter egg e eles não têm muita graça não, e são bem difíceis de assistir, mas um Rewind não é sobre isso? Tenha uma boa noite. Ai, caraca. Sério, tá muito quente. Eu vou pegar algo mais fino. Isso aqui, ó, bem fininho. Que pelo menos os insetos não picam meu corpo. Droga, meu peso hoje fica doendo fora, né? Não, tô de boa. Este vídeo é indicado para todos os públicos. Versão brasileira. Máquina de dublagens. Esse sou eu. Você deve estar se perguntando como que eu cheguei nessa situação. Oi? Você não tá se perguntando? Esse é só o ciclo da vida normal de um youtuber? É isso que você tá me falando? Bem que merda! Por que eu fui participar do evento de boxe de caridade do iDubbbz, o embate dos criadores, onde um australiano virado no Jiraiya ia me descer a porrada na frente de todo mundo que eu amo? E no meu aniversário, eu nem tava sendo pago pra entrar no ringue. Bom, durante a minha fase de crescimento, eu sempre fui uma criança meio magrela. Não porque eu comia coisas saudáveis, não. Eu só comia nada. Sempre que eu via coisas saudáveis na geladeira, eu ficava tipo... Ah, cara, não tem nada pra comer aqui. Só foi depois de março de 2020 que eu realmente comecei a pegar pesado nos exercícios. Até porque não tinha muito o que fazer nessa época, se você sabe do que eu tô falando. Eu tenho um amigo monstrão, o JJ Welch, que vocês devem conhecer como o cara parrudo do embate dos criadores. A gente foi a uma ligação no Discord, onde ele tava me ensinando a me exercitar, e gostamos tanto um do outro que começamos a malhar virtualmente juntos 3 vezes por semana. E eu aprendi um life hack muito bom pra criar uma constância nos exercícios, que é ter um parceiro de academia. Especialmente alguém que tem mais experiência e sabe o que tá fazendo, e durante os treinos você pode elogiar a musculatura dele, na moralzinha. Quando você tá malhando sozinho, é muito fácil pensar. Meu pé tá doendo. Eu não quero ir malhar hoje. Eu quero ver todas as temporadas do The Big Bang Theory. E olha que é bem sem graça. Mas se você tem alguém te esperando na academia só pra puxar ferro com você, você não vai jogar toalha. Tá, só às vezes. E você pode olhar pros músculos dele na moralzinha. Às vezes você tem que procurar pelas oportunidades. E às vezes o Ian do canal iDubbbz chega na sua DM e manda. Ei, quer sair na mão? Com um monte de outros youtubers? Sem perder a amizade. E provavelmente foi pelo fato de eu já estar malhando faz um tempo, junto com o fato da falta de senso de no que eu tava me metendo, que sem nem hesitar, eu peguei aquele telefone todo animado e respondi com tudo em maiúsculo. Sim! Pra falar a verdade, eu já tô malhando. Eu ia estar lutando contra um youtuber australiano chamado de I Did a Thing.
O que é um nome tão estúpido, cara? O nome dele é composto por apenas 4 palavras de apenas uma sílaba. Isso é tipo uma frase inteira, cara. O maluco tem uma frase inteira no nome dele. Eu não tinha nenhuma informação sobre o I Did a Thing. Enquanto a maioria dos lutadores estava conhecendo seus oponentes em podcasts, eu tive que stalkear o meu oponente no Twitter para ter qualquer informação útil. Ahá! Uma pista! Aqui nesse tweet aqui ele diz que ele tem 1,95. Eu me ferrei, né? Mas pelo menos o I Did a Thing tinha menos informação ainda sobre mim. Tenta achar uma foto recente minha de como eu me pareço em 2022, Alex. O Google por algum motivo diz que eu tenho 1,75. O que, parando pra pensar, faz a nossa luta parecer jogar bem mais ao favor dele, sabe? Então, eu tenho 1,75 e não 1,80, confia. O I Did a Thing ia brigar com o Michael Reeves um pouco mais alto. Aí eu falei pro DJ, ei, eu vou estar numa luta de boxe, cara. Ainda bem que eu comecei a puxar ferro, né? Aí ele falou, não. O que a gente tá treinando não vai te ajudar em nada no boxe. O quê? Nadinha? Então Will me levou até um coach de boxe chamado Michael Flores, que é 4 vezes campeão reconhecido pelo M e um cara gente finíssima. Eu comecei a treinar em janeiro, sendo a luta acontecendo em maio. E mesmo que os resultados finais possam parecer outra coisa, eu trabalhei muito duro e levei isso muito a sério. O Michael queria que eu treinasse todos os dias, exceto no domingo, e eu podia treinar com o DJ nas sextas. DJ! O Michael vai ser meu novo bro de ginásio, bro! Bro! Eu vou sentir falta dos seus músculos! Na primeiríssima vez que eu treinei com o Michael, ele disse pra mim, boxe não é algo pra se levar na brincadeira. Quando você entra naquele ringue, você vai pra guerra. Aí eu falei, ok, cara. Não se preocupa. Eu malho. Eu sei, tudo sobre guerra. Pacas. Mas foi só depois da minha 3ª sessão de treino que me caiu a ficha. Eu vou estar lutando com o I Did a Thing na frente de todos os meus fãs e pessoas que eu amo e vou ter uma incrível motivação pra não perder e não passar vergonha. E o I Did a Thing vai estar lutando comigo em frente de todos os fãs dele e amigos, também com uma incrível motivação pra não perder e não passar vergonha. Eu acho que era disso que o Michael tava falando. E foi aí que eu aprendi outro truque incrível pra malhar. Se você precisa de motivação pra entrar em forma, pede pra um cara da Austrália vir te quebrar no seu aniversário. Você vai se perguntar, eu realmente não vou ir caminhar hoje? Quando um cara na Austrália tá querendo vir me quebrar? Eu realmente vou comer esse cupcake quando um cara na Austrália tá realmente querendo me comer na porra? Gente, eu vou pausar a gravação.